Quando a gente fala de arte, a gente acaba se limitando a qual arte, né? Uhum. Mas se a gente vai para a música, por exemplo, que é uma arte muito mais abstrata do que as outras, algumas coisas ficam mais visíveis. Sim, A questão de sempre os mesmos compositores, né, que Bach, Mozart, Beethoven, não importa a ordem, e que a gente chama de papel. genial, É. né? Então seria qualquer um há de convir que todos eles foram geniais, né? Que a gente pode chamar assim. Por que isso acontece? Por que alguns artistas conseguem chegar nisso, né? Que nem Bach, Mozart, Beethoven chegaram. É. Existe um consenso natural, né, sobre ele. É o tipo de consenso que, assim, é muito maluco. Você fala assim, ninguém faz propaganda. Por quê? Porque aí você pega os contemporâneos do Beethoven, o Hummel, o Czerny, você fala assim, tecnicamente mandam super bem, mas assim, cadê? Onde está, né? E como é abstrato, a música, né, não tem um objeto natural que você está representando, que é mimético. Né? E se você for pegar todas as estatísticas, são os compositores mais executados, Bach, Mozart e Beethoven, sempre esses. Por quê? Não é uma pergunta fácil, porque você não consegue, em termos neurológicos, não explica, sociológicos, não explica, históricos, não explica, técnicos, não explica. Bom, você tem duas opções. Você fala assim, não tem explicação, né? Ou tem uma explicação fora do tempo e do espaço, ou tem uma explicação que não é a explicação de uma lógica linear que a gente está acostumado. Qual que seria essa lógica? Justamente de que ele está conseguindo fazer uma conexão com modelos arquetípicos, porque ele tinha uma sensibilidade para isso, e essas sensibilidades variam de pessoa para pessoa, e por isso eles conseguem fazer algumas coisas que os outros não conseguem, por uma questão de sensibilidade, de achar realmente que aquele modelo, aquela sequência de notas daquela forma, traduz aquele sentimento em termos arquetípicos de uma forma muito mais densa do que um outro compositor vai fazer. É o único jeito de você entender, porque veja, nós vivemos num mundo de diferentes e diferenças. Então as pessoas são diferentes em articulação cerebral, em intelectualidade, em sensibilidade. Tem gente que sente mais cheiros, tem gente que é mais sensível no ouvido, tem gente que tem uma visão mais aguçada. Veja, é um mundo de diferenças. Então, esses compositores são compositores que, por terem uma sensibilidade muito grande a esses campos psicomórficos, para eles, de uma maneira muito intuitiva, quer dizer, a ideia de que nem ele mesmo tem consciência do que ele está fazendo. Né? O Mozart já é um pouco diferente. O Mozart ele tinha um pouco essa consciência. Ele falava assim, não, o que eu faço é muito bom. Assim. Mas ele, quando perguntavam para ele assim, como que ele faz, ele fala assim, não sei. Eu sempre escrevo, eu não sei de onde vem isso. E o Bach era mais engraçado. O Bach falava assim, não, é só você estudar muito, treina muito, que você faz igual eu. As pessoas já falavam assim, não. Fazer igual. São aspectos meio que naturais, advindo dessa sensibilidade, que você não tem como explicar linearmente, ou por uma questão técnica, ou por uma questão histórica. Eles conseguem traduzir um espelho desse mundo ideal, desses modelos ideais, que são, no meu entendimento, arquetípicos, e, portanto, estão aqui no inconsciente coletivo, mas você precisa traduzir, você precisa transformar do abstrato, do sentimento, do pensamento, você precisa traduzir em forma. Como que chega? E realmente, você não tem como ensinar isso, porque se você analisar, fazer uma análise estrutural, tal, você fala, modulou para cá, modulou para cá, modulou para cá. Mas como que isso dá sentido? Percebe? E esse sentido? Porque isso, de alguma forma, tem que ter uma ressonância com algum modelo. E aí que entra o campo psicomórfico, e aí que entra a possível razão pela qual esses compositores são mais... conseguiram fazer sentir mais do que outros. Então, essa coisa que a gente chama de inspiração, que a gente fala assim, não, inspiração é uma coisa técnica, é estudo. Claro, é lógico, precisa de estudo, você precisa conhecer muito bem tecnicamente o que você está fazendo. Senão você tem uma ideia maravilhosa e fala, como é que eu vou traduzir? E eles, claro, eles tinham muito estudo, muita técnica, desenvolveram muita técnica, mas não explica. Né? Só a técnica não explica. Só estudo diário. O Brahms falava isso. Falava assim, olha, se
se só estudar fosse suficiente, qualquer prático meticuloso seria tipo assim, eu não consigo fazer o que Beethoven fez, o que Mozart fazia. E Brahms era um cara, né? Era o Brahms. Isso ultrapassa a metodologia científica que a gente tem hoje. Isso não cabe dentro do método científico, porque não é testável, não é empírico. Você não consegue pôr no laboratório isso e falar assim, ó, essa obra é melhor do que essa. Não dá, percebe? Ou tem mais valor do que essa. Você não consegue onde medir isso, a não ser espontaneamente no consumo dessa arte, no consumo dessa música e tudo mais.